Em agradecimento aos inscritos do canal, a gente vai fazer uma retrospectiva das 19 ações que a gente publicou resultados do terceiro trimestre de 2021. A gente vai passar pelos dados divulgados nas apresentações de resultado de terceiro trimestre e no final vamos fazer um comparativo através de alguns múltiplos, elencando aí quais que seriam as principais ações que valeriam a pena ser estudadas e dando uma dica ali de ações que o investidor poderia aproveitar e avaliar para fazer um investimento. E esta é a lista de todas as ações que vamos passar, as 19 ações. Então, a gente tem ali no setor elétrico, a gente tem CEMIG, Transmissão Paulista, Taesa e SEB. Da área financeira, e aí agrupando, né, um pouco diferente, né? A gente tem um bancão ali, que é o Santander, a gente tem o setor de adquirência, que é a Cielo, e a gente tem a Melius também, uma empresa nova que entrou recentemente na Bolsa. Da área de seguros, a gente tem a IRB, em saneamento, a Copasa, telecomunicações, a Oi, alimentação, a gente tem Ambev e JBS, a gente resolveu agrupar essas duas, afinal, são setores que têm a ver com o ramo de alimentação. Na área de saúde, a gente tem o grupo Notre Dame e a Hypera Farm, um grupo de hospitais e outro, né, fornecedor de medicamentos. No setor aéreo, a gente tem a fabricante de aviões, Embraer, e uma empresa do ramo aéreo, a Gol. No varejo, a gente tem a Magalu, educação, a Cogna e papel, a Suzano. Não é uma lista com os melhores indicadores, evidentemente existem algumas ações nesse grupo que são ações que buscam mais um aprendizado até identificar e evitar o problema de se investir especificamente em um determinado papel, mas a gente vai fazer um comparativo final dentro dessas 19 empresas, buscando aí apontar qual que seriam as empresas de melhor resultado, possibilidade de melhor resultado para o investidor. Isso não é uma recomendação, mas é uma lista, no final a gente vai ter uma lista com um ranking ali das principais empresas que valeriam a pena para o investidor. A primeira do setor elétrico, a CEMIG, a Companhia Elétrica do Estado de Minas Gerais. Vamos começar falando dos resultados da empresa, que foram bastante positivos em relação ao ano anterior, com crescimento de 53% do EBITDA e 75% do lucro líquido, chegando a 2,8 bilhões de reais no ano de 2021. Houve uma melhora no rating da empresa, o que é positivo para o acionista também. Do lado operacional, algumas melhoras em indicadores de confiabilidade. As principais áreas contribuintes para o resultado da empresa, a área de distribuição responde por cerca de 40% do total, seguido da área de geração, que corresponde por pouco mais de 20% desse total. Em linha com o processo de desinvestimento da empresa, a CEMIG está alienando a sua participação na Renova Energia, com o intuito de investir nos negócios core da empresa. A Renova Energia atua em energia solar, eólica e PCHs, que são as pequenas centrais hidrelétricas, e está em processo de recuperação judicial atualmente. Em linha com a sua fonte de maior receita, a empresa segue deslocando os investimentos para a área de distribuição. Um ponto relevante é ver que o valor investido nos 9 meses de 2021 quase se iguala ao todo o ano de 2020. Esse ano deverá ser o maior nível de investimento da empresa no histórico recente. Um ponto interessante está na troca da alimentação monofásica para trifásica nos clientes rurais de Minas Gerais. Essa mudança permite entregar a mesma quantidade de energia usando menos material, sendo adequada para distribuição em longas distâncias. Em termos de classificação da empresa pelas agências, houve uma melhora significativa nas classificações em relação ao ano de 2018.
Falando agora dos indicadores operacionais, vemos a evolução do DEC, duração equivalente da interrupção, que caiu significativamente em relação ao ano de 2019. E evolução do FEC, que é a frequência equivalente da interrupção, que tem evoluído aí ao longo dos anos, como podemos ver nesse gráfico. Verificando os resultados recorrentes, temos a evolução de 19% do EBITDA, indo para 4,6 bilhões de reais nos 9 meses do ano de 2021. Esse EBITDA nos leva para um aumento de 6,7% do lucro líquido, indo para 1,86 bilhões de reais. Acho que vale mais um comentário que aqui temos, nesse período, diversos itens que são não recorrentes no resultado. Mas o que vale de fato para se comparar são os resultados recorrentes. E vamos entrar um pouco mais no detalhe na área de distribuição, responsável pela maior parcela do lucro da empresa. Vendo os principais clientes finais da empresa, a maior demanda está na área industrial, que cresceu quase 5% a demanda. A retomada das atividades comerciais apresentou o crescimento de 7,7% no valor final de de venda de energia da empresa, o que também é relevante. Em termos de EBITDA, a área de distribuição aumentou o EBITDA em 24% e o lucro líquido em 28%, comparando também os resultados recorrentes. A segunda empresa da área também de energia elétrica, a gente tem a Transmissão Paulista, TRPL4. Antes de falar dos resultados do terceiro trimestre, vamos ter uma visão geral da estrutura da empresa. Em azul temos os estados onde temos alguma estrutura da Transmissão Paulista. Como vamos falar mais à frente, a empresa possui diversas linhas em construção, ampliando bastante o atendimento da empresa. Atualmente, a empresa transmite praticamente 1/3 de toda a energia do país. Trazendo agora os resultados da empresa, o lucro nos últimos 9 meses foi 33% maior do que os primeiros 9 meses de 2020. No terceiro trimestre, houve queda do faturamento em relação ao ano anterior, devido ao ajuste da receita anual permitida, de acordo com o reperfilamento que foi feito, comentado em nosso vídeo do segundo trimestre. A gente vai deixar o link aqui para caso você queira acompanhar. O EBITDA cresceu 12% em 9 meses, comparado a um ano atrás. Do lado operacional, houve queda do IENS, Índice de Energia Não Suprida, e a aprovação do uso de drones para incinerar objetos das linhas. Houve inauguração da subestação de Lorena, com incremento da receita anual permitida de quase 12 milhões de reais. Em termos de dividendo, a empresa pagou R$ 4,25 por ação. Olhando agora os investimentos, a empresa segue tendência de crescimento ao longo dos anos, com o destaque para a aquisição da PBTE por 1,6 bi, ganhando uma receita anual de 185 milhões, uma linha já operacional. Em termos de investimentos gerais, o ano de 2021 foi bastante relevante. Dentro dos novos projetos, temos 5 entrando em operação em 2022, 2 em 2023, 2 em 2024 e 1 em 2025. Em relação ao trimestre anterior, destacamos a conclusão do projeto de Itapura Lorena e o início da licença de instalação para Riacho Grande. De modo geral, vemos que tem sido prática da empresa de antecipar as entregas de projetos em relação aos prazos estipulados pela ANEEL, o que traz bons resultados para a empresa, uma vez que antecipa o início do recebimento das receitas. Para o investimento total de 6,3 bilhões de reais, a empresa espera aumentar sua receita anual em 616 milhões, o que dá um retorno de 9,8%. Se considerarmos que esta receita deverá ter algum grau de correção inflacionária, devemos ter algo então próximo à inflação mais 10%, o que é de fato um bom investimento. Analisando agora os resultados financeiros da empresa, vemos ainda o efeito do reperfilamento da rede básica do sistema existente, RBSE. Mais um sinal importante está na energização de novos projetos, que está compensando parcialmente esse efeito negativo, trazendo uma boa tendência para os números da empresa.
A empresa segue com uma posição de caixa de 1,7 bi, bastante importante para fazer frente às suas operações e aos projetos em andamento. Em termos de retorno ao acionista, a empresa segue o perfil de várias empresas da área de energia elétrica e tem sido uma boa pagadora de dividendos. Veremos mais adiante que o dividend yield este ano está ficando bastante elevado. Ainda na área de energia elétrica, a gente tem a Taesa. Vamos começar falando do RAP, Receita Anual Permitida, uma vez que para transmissoras não importa a quantidade de energia transportada, mas sim a disponibilidade da ligação. No caso da Taesa, tivemos um aumento significativo por conta do reajuste inflacionário, principalmente por conta do IGPM. Temos também a entrada da linha de Janaúba, que liga a Bahia a Minas Gerais, respondendo por parte do aumento do RAP da empresa. Com a conclusão do projeto de Janaúba, a empresa conseguiu aumentar o RAP em 213 milhões de reais, para um projeto em que investiu aí em torno de 1 bilhão. São cerca de 20% de retorno anual do investimento. Lembrando que esse valor já terá uma correção inflacionária em cima dele. Em termos de projetos, a empresa tem um total de 730 milhões de RAP para entrar até 2023. A empresa segue em busca nessa expansão da sua receita. E em termos de receita atual, olhando os 9 primeiros meses de cada ano, houve um aumento de 12%. Mesmo nível de aumento também refletiu no EBITDA da empresa. Já no lucro, houve uma redução de 26%, devido a um desconto do resultado financeiro por conta do cálculo do imposto de renda. Agora, considerando os resultados do terceiro trimestre e pelo IFRS, que é o padrão de norma financeira internacional, vemos essas despesas financeiras devido a um aumento do IPCA e ao CDI, e da redução de volume de caixa médio da empresa. O resultado do lucro foi positivo comparando os 9 meses de cada ano. Um ponto interessante apontado pela empresa diz respeito à redução de caixa e ligeiro aumento da dívida bruta. Com esse cenário de aumento dos juros como resposta ao aumento da inflação, tivemos impacto no resultado financeiro da empresa. E esta é uma visão desde 2006, que está disponível no relatório da empresa, apontando justamente aquilo que o investidor da Taesa já sabe. A empresa, de fato, é uma boa pagadora de dividendos ao longo do tempo. Uma empresa elétrica de menor porte, que a gente apresentou, o resultado do terceiro trimestre, e é a última do setor elétrico, a SEB. O grande crescimento da receita no terceiro trimestre foi referente à energia de curto prazo, que aumentou significativamente em relação aos outros 2 trimestres de comparação. Dessa forma, a receita operacional líquida cresceu 28% em relação ao trimestre anterior. Explicando o aumento desta energia de curto prazo, se deve ao valor do PLD médio, que alcançou um valor bem maior que os anteriores. Esse PLD é usado para calcular as diferenças entre a energia contratada e a energia consumida ou gerada. Outro aumento que foi relevante foi a receita da venda de gás, que aumentou 80% em relação ao segundo trimestre. Em termos de custos, aumentou também o custo da energia elétrica de curto prazo. Isso se deve ao fato das geradoras terem recorrido ao mercado de curto prazo para poderem revender, modalidade essa mais custosa de energia. No trimestre atual, o lucro ficou na casa de R$ 2,00 por ação, como podemos ver. Mas se olharmos o histórico de trimestres anteriores, tem um valor excessivo de R$ 79,00 por ação. De onde saiu isso? A gente percebe no balanço do primeiro trimestre de 2011 um valor alto de outras receitas operacionais, que levou no trimestre a um valor de R$ 76,00 por ação de lucro, como podemos ver aqui abaixo. A explicação foi a venda do controle da SEB Distribuição.
Essa operação de 2,5 bi de reais foi divulgada por fato relevante ao mercado no dia 2 de março deste ano. Além disso, no final de abril foi determinado um repasse ao acionista da empresa de cerca de R$ 40 por ação, um valor bastante elevado, e esse valor refletiu no dividend yield deste ano. E agora vamos mudar um pouco de área, partindo para um dos bancões do Brasil, né, o Santander. Vamos para os dados apresentados pelo banco no terceiro trimestre. O primeiro deles é o ROE, que é um retorno sobre o patrimônio médio, é um pouquinho diferente do ROI, né? Pois pega a média do patrimônio líquido no período. Houve um lucro de 4,3 bilhões, com crescimento desse indicador para 22,4%. No gráfico da direita, o retorno da ação do banco foi mais do que 20% melhor do que o retorno do índice Bovespa no mesmo período. Houve crescimento de um pouco mais de 1,5 milhão de clientes do banco, chegando a quase 52 milhões de clientes totais. Já os clientes ativos cresceram 9%, com destaque para o crescimento dos clientes digitais, que cresceram 20%. Um outro ponto também observado em outros grandes bancos do país foi a evolução dos meios digitais para a contratação de serviços e aquisição de clientes no banco, durante principalmente aí o período da pandemia. Neste gráfico, podemos ver a evolução das contratações por meios digitais. Contratos de capitalização cresceram 270%, seguros um crescimento de 88%, cartões um crescimento de 110%, que são números bastante expressivos. A receita, na comparação com o mesmo período do ano passado, houve crescimento de 16%, e o que levou o lucro a crescer 12%. Alguns destaques do banco chamam a atenção o crescimento da carteira de pessoa física e de pequenas e médias empresas, que cresceram significativamente em um ano. A carteira total de crédito está em 450 bilhões. Foi comemorado pelo banco o ROI em melhor patamar histórico. Vamos ver o histórico a seguir desse indicador. Uma tendência que temos é a redução de número de agências do banco, que também ocorre em outros bancos já analisados. De uma maneira mais detalhada, vemos a importância do crescimento da demanda de pessoas físicas para o aumento da carteira de crédito. Dentro da carteira de pessoas físicas, temos destaque para o crédito consignado e o crédito imobiliário, que foram os mais relevantes no trimestre. Em pessoa jurídica, o crédito para o capital de giro é de longe o mais relevante no banco. Os índices de inadimplência de pessoa jurídica diminuíram, possivelmente com a maior abertura durante essa fase da pandemia no último trimestre. No entanto, algo que deve acender um certo alerta é o aumento da inadimplência da pessoa física, que a gente deve acompanhar aí nos próximos trimestres. Houve um crescimento expressivo das comissões de uso do cartão do banco, principalmente no último trimestre, e se tornou a principal fonte de receitas. Os custos, vale salientar o destaque para o aumento do custo abaixo da inflação. Na tabela mais detalhada, vemos os patamares de valores, cartão, inclusive, passando os serviços de conta corrente como o mais relevante nessa comparação anual. Por fim, alguns indicadores de áreas específicas do banco. Em cartões, tivemos um crescimento relevante de transações, mas o faturamento não cresceu no mesmo patamar. Na área de crédito imobiliário, tivemos um crescimento relevante, se compararmos com o mesmo período do ano passado. E na parte financeira, estamos em um certo nível de estabilidade da carteira. Vamos falar agora de uma empresa do ramo de adquirência que também deu muito o que falar nesse período e especialmente por conta dos seus resultados recentes de valor da ação, a Cielo. Antes de entrarmos nos dados apresentados pela empresa referente ao fechamento do trimestre, vamos analisar os dados do varejo.
Considerando os dados deflacionados, ou seja, na mesma base de moeda, que desconsidera a inflação que tivemos, e de fato foi uma inflação bem relevante no período, podemos ver nesse gráfico que a gente teve um crescimento de 1% em relação a setembro do ano passado, essa linha pontilhada preta. No entanto, em setembro do ano passado, a gente teve uma queda de 7,4%. Ou seja, se compararmos e considerarmos os dois valores, né, a gente teve uma redução de 6,5% em setembro de 2021 em relação a setembro de 2019, que seria um período aí sem a pandemia. Tivemos uma recuperação de fato da atividade econômica, mas ainda não foi uma recuperação completa, né? Ah, em valores nominais, evidente que por causa da inflação principalmente, né? Setembro de 2021 foi um valor maior do que setembro de 2019. A mesma linha de comparação, agora com um horizonte um pouco mais longo, vendo a média de cada trimestre. Lembrando que cada número representa aí o conjunto aí dos resultados de 3 meses. Então, estamos com mais de 8% de queda em relação ao trimestre de 2017, devido principalmente aí à queda que ocorreu em julho, agosto e setembro de 2020, né? Ou seja, ainda temos algum espaço de recuperação para ocorrer, né, quando a gente olha os dados do varejo, principalmente deflacionado, né, que é a mesma base de comparação, ali é muito mais coerente. Alguns destaques que a empresa apresentou no seu resultado foi o lucro de 212 milhões no terceiro trimestre, sendo o quarto trimestre seguido de lucro da empresa, mas existe um ponto que deve ser observado, que temos uma base de comparação fraca, né? Durante o ano passado, com os impactos iniciais da pandemia, principalmente. O crescimento do EBITDA foi relevante no terceiro trimestre também, mesmo comparando em relação ao segundo trimestre de 2021. Os dados financeiros do trimestre foram positivos, com um crescimento do lucro líquido na ordem de 17,5%. Vendo uma visão um pouco mais detalhada desse lucro, temos um crescimento importante da Cateno ao longo dos trimestres, em verde nesse gráfico. O resultado da Cielo Brasil em si, apesar de menor do que já foi em trimestres anteriores, apresentou um ganho em relação ao segundo trimestre, diferente do que foi visto no trimestre anterior. Se você quiser ter essa visão sobre o resultado do segundo trimestre, o que é que Cielo apontava ali, veja o vídeo em nosso canal. Vamos falar agora dos indicadores operacionais da Cielo. O volume financeiro capturado cresceu 8,5%, considerando a inflação acima disso, em termos de valor deflacionado, foi abaixo, mas melhor do que o trimestre anterior. Vendo um gráfico com essa perspectiva um pouco mais longa, com a variação em valores de face tanto débito quanto no crédito. Já a base, a gente percebe ali a evolução, né, do volume financeiro transacionado pela Cielo. Em termos de base ativa de clientes, temos um aumento de quase 7% dos clientes do varejo. Já grandes contas e empreendedores têm apresentado queda no número de clientes. No cômputo geral, temos uma queda de 11% do total de clientes para algo em torno de 1.200.000 clientes. Em termos de produtos de prazo, observamos um certo nível de crescimento ao longo dos trimestres, o que é um dado importante para a empresa. Vamos falar um pouco agora dos produtos de prazo em si da empresa. Nesse gráfico em azul, vemos o crescimento de quase 26% entre os dois trimestres de 2021, segundo e o terceiro. É um resultado bastante expressivo, principalmente pelo volume do Receba Rápido, o RR, né, apresentado no gráfico. Isso ajudou a aumentar a penetração desses produtos junto aos clientes da Cielo, chegando aí a
algo em torno de 41%. Separando o resultado do Receba Rápido, vemos um crescimento de 20%. E em termos de volumes, temos o destaque para o crescimento no varejo. Quando comparamos o yield de receita líquida nesse período, vemos um patamar de estabilidade. No entanto, quando olhamos em um horizonte mais longo, há uma perda de yield a partir aí de 2018, tendo uma redução de cerca aí de 30% nesse horizonte. E vemos que, de fato, entre o segundo trimestre e o terceiro, essa variação foi mínima, como está detalhado aqui no gráfico à direita. Em termos de gastos da empresa, vemos um crescimento de apenas 1,5%, em um período com inflação em torno de 10%. Portanto, de fato, houve uma redução importante aí de gastos da empresa. Por fim, os avanços apontados pela empresa no trimestre, com o novo modelo comercial focando no que a própria empresa chamou, né, segundo o próprio CEO durante a apresentação, o meio da pirâmide, né? Ou seja, né, são focando mais nas empresas ali na categoria intermediária, né, de porte intermediário, a empresa apresentou melhorias significativas também na sua logística, citando também o projeto Heroes, que é um serviço de atendimento especializado da Cielo, que já em agosto estava atendendo 153 principais praças onde a Cielo atua. Com isso, vemos o impacto também nos indicadores de atendimento aos clientes. Os próximos passos apontados pela empresa buscam a melhoria do atendimento ao cliente. Até o final de 2022, deve implantar todas essas iniciativas que estão propostas agora no momento. E, por fim, eu acho que vale um comentário que não estava na apresentação de resultado da empresa, mas é o recurso de pagamento por WhatsApp, que deve começar também a ganhar um certo nível de relevância. Vamos falar agora da Melius, com o ticket Cash 3. É uma nova entrante aí na bolsa, né? Fez o seu IPO recentemente e vamos ver como é que essa empresa aí se comportou aí no resultado do terceiro trimestre. E vamos começar trazendo a visão de expansão da empresa, abrindo a sua conta digital, cartões e transações com compra e venda de Bitcoin. A ideia não é somente atuar como uma plataforma de cashback, mas oferecer serviços financeiros diversos ao cliente. Houve um aumento de 10% no número total de contas da empresa, chegando a mais de 20 milhões. Já usuários ativos cresceu 8%, chegando a 9,5 milhões. As visitas do aplicativo cresceram 10% no último trimestre, indo para um total de 44 milhões. Na vertical shopping, houve aumento de 5% do total de novos compradores. Nesta visão, temos o GMV trimestral, o volume bruto transacionado. Tivemos um crescimento de 21% no terceiro trimestre em relação ao trimestre anterior. No último gráfico, temos a take rate, que é o percentual do valor que a Melius recebe por venda de produtos de terceiros, que aumentou no último trimestre. A título de comparação, o Mercado Livre tem uma take rate pouco acima de 10%, e o Quinto Andar, que é uma startup ali no ramo imobiliário, tem o take rate em torno de 9%. Para uma empresa que ainda está em fase de expansão, ter esse valor menor, aí, em torno de 6%, pode ajudar a impulsionar suas vendas. A adesão ao serviço de nota fiscal tem tido um crescimento significativo, chegando a quase 300 mil usuários. Isso fez com que o número de ofertas ativadas crescesse para 3,6 milhões. Nos serviços financeiros, houve crescimento do total de cartões solicitados, já chegando à emissão de 7 milhões de cartões. O total de volume de pagamentos, TPV, apresentou um crescimento de 20% no terceiro trimestre, chegando a pouco mais de 900 milhões de reais.
Esse é um ponto interessante dentro do sistema da Melius, que a empresa também está focando em esforços em opções de investimentos. Atualmente tem quase 40 milhões de reais em custódia na categoria de criptoativos. Houve um crescimento de quase 60% do total de usuários, que ainda é modesto, chegando a quase 27 mil usuários. Como comentado em nosso vídeo referente ao resultado do segundo trimestre, caso tenha interesse, veja em nosso canal, a empresa expandiu para 9 países com a plataforma Picodi. No entanto, a receita diminuiu um pouco em relação à receita do segundo trimestre, o que não é um resultado positivo. Analisando a receita total da empresa, vemos que houve um crescimento de 8% no terceiro trimestre em relação ao trimestre anterior. Essa alta foi puxada quase que exclusivamente pelo sistema de compras nacionais, já que nas compras internacionais e serviços financeiros tiveram uns números bem próximos ao do trimestre anterior. O resultado do EBITDA no trimestre, comparado com o trimestre anterior, vemos que, mesmo aumentando a receita líquida, houve um gasto considerável em cashback market, além do aumento do custo de pessoal. E o resultado foi um EBITDA em valor ainda mais negativo do que já tinha sido no trimestre anterior. Na área de seguros, agora a gente tem a IRB, que também é uma empresa, assim como o Cielo, uma empresa que também teve um resultado recente aí bem complicado, né? Passou por um momento complicado e a gente vai apresentar aí o resultado do terceiro trimestre da IRB. Começamos falando dos principais resultados da empresa no terceiro trimestre de 2021. A geração de caixa foi positiva depois de um período de menor geração devido aos problemas da pandemia. No terceiro trimestre, chegamos ao valor mais alto entre todos os trimestres de 2020 e 2021. O lucro recorrente nos 9 meses de 2021 foi de aproximadamente 100 milhões de reais. Um destaque é que esse lucro desconsidera os negócios descontinuados da empresa, chamados de run-off, e os efeitos não recorrentes, one-off, na nomenclatura apresentada pela empresa. Uma visão detalhada do caixa operacional, sendo o quinto trimestre consecutivo de geração de caixa positivo. Analisando os 9 primeiros meses de 2020 e 2021, vemos que os efeitos não recorrentes ficaram praticamente no mesmo patamar. A grande diferença aconteceu nos negócios run-on, aqueles que continuam no portfólio da IRB. Olhando especificamente os resultados do terceiro trimestre, houve um ganho de créditos fiscais de PIS e PASEP, na ordem de 130 milhões de reais. O resultado negativo do runoff, contratos descontinuados, tem um valor negativo de praticamente 330 milhões. A maior parte devido à cauda do segmento de vida internacional desses contratos. Neste gráfico, vemos um total de 17 contratos montuosos descontinuados, que devem apresentar efeito ainda ao longo de todo o ano de 2022, entrando com alguma coisa ainda em 2023. O impacto da revisão de carteira já apresenta uma queda do impacto de underwriting. Mesmo assim, somando 2020 e 2021, chegamos a 1,3 bilhões de reais. Comparando os 9 primeiros meses de cada ano, percebemos que, além da redução de quase 11% do prêmio total, houve redução significativa da participação do exterior no prêmio total. Lembrando que o prêmio emitido é aquele que ainda não foi cobrado pela seguradora. O prêmio ganho reflete aquele que a seguradora de fato recebeu, crescendo aí quase 2% entre os 9 primeiros meses de 2020 e os 9 primeiros meses de 2021. Olhando a sinistralidade, ou seja, o total dos sinistros sobre o total de prêmios pagos, praticamente uma relação entre custos e receita, houve uma melhora de 6% nos 9 primeiros meses, apesar da piora no terceiro trimestre.
Já o índice combinado, que inclui despesas administrativas de tributos e comercialização, houve uma melhora nos 9 primeiros meses de quase 2%. Em termos de solvência, a empresa possui uma sobra significativa de capital, ou seja, para 1,5 bi necessário, a empresa possui 2,2 bi de patrimônio líquido. Os ativos financeiros da empresa chegam a 10 bilhões de reais, com 44% do total vinculado ao dólar. Títulos pós-fixados compõem 38% do total. O resultado financeiro da empresa em 9 meses cresceu 360 milhões de reais em relação ao ano anterior. Vamos entrar agora no setor de saneamento básico. É um setor interessante que apresenta bons resultados historicamente. Vamos falar da Copasa. Vamos começar pelos destaques financeiros da empresa. A receita vem aumentando nos últimos 3 anos. Em relação a 2020, a receita aumentou 2,5%, abaixo da inflação, portanto, que foi na casa de 10%. Os custos aumentaram 6,7%, portanto, acima da receita, mas também abaixo da inflação. E dessa forma, considerando outras despesas operacionais, o EBITDA caiu cerca de 10% em relação a 2020. Já no lucro, temos uma observação importante, pois a empresa considerou no lucro provisionamento para seu PIDV e devolução tarifária. Não fosse este efeito, o lucro teria sido menor que 2020, mas igual ao ano de 2019. Mas no final, o lucro líquido apurado ficou apenas em 16 milhões de reais. Cerca de 2/3 das receitas estão na área de água e 1/3 em esgoto. Houve um aumento da receita com água e uma redução com esgoto, como podemos ver na tabela. Olhando os seus custos, vemos que um dos responsáveis pelo pequeno lucro da empresa foi o seu provisionamento para o PIDV. Como todo projeto de PIDV, temos uma redução dos custos futuros com o pessoal e maior lucro da empresa nos próximos trimestres, analisando somente essa questão. Em custos não administráveis, chama atenção o aumento do custo de energia. Afinal, o custo de energia tem aumentado no mundo todo, inclusive no Brasil, pressionando o custo da empresa. Por fim, com esses custos adicionais, o EBITDA apresentou redução de 10%, comentado anteriormente. E o lucro líquido, já com os efeitos de PIDV e devolução tarifária, fechou em um valor muito baixo historicamente, comparando com os anos anteriores. Por fim, o investimento CAPEX, que apresentou um valor menor em 2021, até por conta da pandemia, tem uma previsão de retomada a partir do ano que vem. Da área de telecomunicações, a gente tem um representante aqui que também deu muita manchete ao longo do ano, né? Deu muito o que falar, principalmente da venda da sua parte móvel, né? E todo o seu plano de recuperação judicial, a Oi. E vamos começar pelo resumo dos resultados apresentados pela Oi no terceiro trimestre. Houve um aumento no número de casas conectadas na fibra da empresa, que vem melhorando aos poucos a receita dessa área. Tanto que o crescimento anual de receita foi de 2,4% no segmento residencial, sendo que o crescimento da fibra foi maior que a queda do sistema legado. O EBITDA ficou em 1,4 bilhões e com um crescimento de 0,5% em um ano. E o principal destaque é que a venda da sua área de infraestrutura foi aprovada pelo CAD. Os números de casas conectadas à fibra cresceu um total de 1,4 milhões no ano. A expectativa da empresa é que chegue a 8 milhões em 2024. Para isso, precisa manter o ritmo de casas conectadas nos próximos 3 anos. Temos também a ARPU, é a receita média por usuário, que cresceu cerca de 3%
entre os trimestres. Com essas adições e o aumento do valor, a receita da fibra praticamente dobrou em um ano. Agora, comparando o crescimento da área de fibra com a queda do sistema legado residencial, percebemos que desde o ano passado o crescimento da fibra tem sido suficiente para compensar a queda do sistema legado. Esse é um ponto positivo para a empresa, já que a nova Oi deverá se firmar na área de fibra, mas também tomar fatias cada vez mais relevantes do mercado devem ser mais difíceis para a empresa. Agora, olhando a Oi como um todo, em relação ao ano passado, houve uma queda de 4% da receita. O importante é que a receita da nova Oi representa 41% do total, ganhando cada vez mais relevância, mas ainda assim muito pouco por ser a Oi que a gente vai verificar no futuro. Olhando um pouco mais em detalhes, o negócio business to business, que deve continuar na nova Oi, caiu significativamente. Esse é um ponto de atenção. Analisando os custos operacionais da empresa, OPEX, houve uma queda de 6% em um ano. As maiores economias foram em serviços de terceiros e custo de pessoal. O efeito poderia ter sido ainda maior se não fosse a inflação de cerca de 10% no IPCA. Aqui estão alguns pontos onde a nova Oi deverá focar nos próximos trimestres, com a venda de parte móvel e a infra. Haverá corte de custos, focando somente no core da empresa, com uma reorganização estrutural, uma vez que parte da companhia está sendo vendida. A maior eficiência da área de marketing de rede também. A estrutura de cobre também terá redução de suas ineficiências. Neste gráfico, vemos alguns dados importantes. Antes de tudo, vemos que em um ano a empresa reduziu seu CAPEX em todas as áreas, inclusive na fibra. O aumento da posição de caixa da empresa só foi possível com a emissão de bonds para 2026. É um ponto de alerta, portanto. Temos ainda a venda da parte imóvel e infra que perfazem 26 bi de reais aproximadamente. A venda dessas duas áreas deverá pagar alguns credores, entre eles o BNDES, bancos nacionais e os próprios bondes que foram emitidos para 2026. Comparando os resultados financeiros, o terceiro trimestre de 21 foi bem pior, principalmente no quesito despesas financeiras. Com este resultado, a empresa fechou o trimestre com um prejuízo considerável. A Vetal, empresa da área de infraestrutura, já está operando de forma independente da Oi. A base de casas conectadas está em 3 milhões, com 13 milhões de casas passadas e em 2025 um plano para ter 32 milhões de casas passadas. Enfim, trazendo a evolução do processo de recuperação da Oi, ainda temos dois marcos importantes: o closing da transação da Vetal e dos ativos móveis. Como vimos, esses dois pontos são de fato relevantes para o pagamento de grande parte da dívida da empresa. Vamos falar agora do ramo de bebidas, uma área que apresentou uma enorme expansão aí durante a pandemia. A Ambev divulgou seus resultados também, a gente vai acompanhar agora na sequência. Agora, um gráfico interessante apresentado pela empresa, né, são os volumes ao longo dos anos. Vemos uma certa estabilidade com pequeno crescimento até 2015. No ano de 2016 foi crítico, com a redução de mais de 9% do volume de venda das empresas. Ao que me parece, deve ter sido o efeito da migração do público da Ambev para principalmente outras marcas de cervejas artesanais, que foram surgindo ao longo do tempo, inclusive. Esse patamar se manteve até a pandemia. E durante a evolução da pandemia, as vendas da Ambev cresceram significativamente, saindo de um mínimo de 158 para até 180 milhões de hectolitros, quase 14% a mais.
Neste sentido, as consequências da pandemia foram positivas para as vendas da empresa. Evidente que trata-se de um evento catastrófico para todos, mas a Ambev está no rol de empresas em que a pandemia implicou em melhores resultados corporativos. Desta forma, a receita líquida da empresa aumentou 43% em relação a 2019. Como vemos no gráfico da direita, mesmo em relação a 2019, todos os países onde a Ambev vende seus produtos apresentaram melhor resultado em relação ao terceiro trimestre, o eixo vertical desse gráfico. Um pouco mais da visão dos produtos da Ambev, a gente tem as três marcas tradicionais de cerveja do Brasil e algumas marcas diferenciadas que começaram a estar disponíveis para as compras nos últimos anos. Vale comentar também a intenção da empresa de seguir em direção à transformação digital, em que a gente vê vários produtos tecnológicos, como a BIS, que é uma plataforma de suporte à operação da Ambev. Temos o Zé Delivery, que faz entregas de produtos da empresa ao consumidor. E, por fim, o Donos, uma empresa financeira com conta digital e de propriedade da Ambev. Outro ponto importante da empresa é o seu investimento em logística para entrega direta ao consumidor. Como várias empresas, principalmente do ramo de varejo, estão investindo na distribuição no que eles chamam de last mile, ou seja, dentro dos centros urbanos, a gente ter um centro de distribuição muito mais próximo ao consumidor. E aqui está um exemplo deste conceito de centro de distribuição urbano, com sua distribuição na cidade de São Paulo, cada um atendendo a uma região específica da cidade. Isso faz com que a entrega seja mais rápida, reduzindo também custos de logística. A estratégia é complementada pelo aplicativo Zé Delivery, de entrega de produtos diretamente ao consumidor. Na visão da empresa, de fato refletindo o que a gente encontra no cenário global, temos a previsão de continuidade desse cenário de forte receita líquida. No entanto, temos algumas pressões de custo e com como o câmbio depreciado e o aumento dos preços das commodities. Por fim, um resumo dos resultados do trimestre nos mostra um aumento de quase 21% das receitas líquidas e um aumento de 50% no lucro da empresa, sendo um resultado bem expressivo. Desta forma, a Ambev chegou a 3,7 bilhões de lucro no terceiro trimestre, contra um valor de 2 bilhões e meio no ano anterior. Se considerarmos os 9 meses do ano de 2021, a empresa está com um lucro acumulado de 9,5 bilhões de reais. Partindo agora para o ramo de proteína animal, a gente vai para a JBS, uma empresa também que se tornou uma gigante, apesar dos momentos conturbados que ela teve no passado aí. Vamos acompanhar agora os resultados da JBS. Agora vamos trazer alguns resultados que a empresa destacou aí no terceiro trimestre. A receita líquida aumentou 32% em relação ao mesmo período do ano passado. Com isso, o lucro líquido subiu 142%. Outro ponto positivo para a empresa foi um upgrade no crédito de rating da empresa, no rating de crédito da empresa, e esse resultado fez com que fosse aprovado o pagamento de R$ 1 por ação em dividendos. A receita da empresa no trimestre chegou a 92 bilhões de reais. O EBITDA aumentou 74%, indo para quase 14 bilhões. O lucro líquido por ação no trimestre chegou a R$ 3, um resultado bastante relevante para a empresa. A receita de exportação da empresa chegou a quase 5 bilhões de dólares, sendo que quase metade das exportações está direcionada ao mercado asiático, com destaque para a China e Japão. E vamos falar um pouco agora de cada área da empresa, começando pela Seara, que aumentou a receita em 38%,
mas mesmo com o aumento, houve uma redução do seu EBITDA. A JBS Brasil apresentou um aumento na receita de 35%, com aumento do EBITDA em 10%. As principais marcas no Brasil são a Friboi e a Swift. Falando da área internacional, a JBS USA Beef apresentou um crescimento de 38% na receita, aumentando em 220% o EBITDA. Já a JBS USA Pork apresentou um aumento de 46% na receita, aumentando em 82% o EBITDA. E por fim, a Pilgrim's Pride, a PPC, com o crescimento de 24% na receita e 13% no EBITDA. Nesse conjunto de gráficos, vemos os altos e baixos das operações brasileiras em relação ao total em termos de EBITDA. As operações da USA Pork e a Pilgrims em um nível de relativa estabilidade no EBITDA. Mas, por fim, a USA Beef com crescimento exponencial no período considerado, como podemos ver no gráfico. E, por fim, uma visão em tabela mostrando o quão relevante tem sido a operação americana de bovinos para a empresa, respondendo aí por mais de 40% da receita da empresa. Ou seja, em certa medida, o investimento em JBS tem uma componente dolarizada. A próxima empresa é da área de saúde, tem uma rede de hospitais, né? A gente vai ver um pouco mais em detalhes ali, é o grupo Notre Dame Intermédica. Falando logo de cara sobre os números financeiros da empresa, vemos um aumento de 18% na receita líquida da empresa, com uma grande parcela puxada principalmente pelos planos de saúde. Por outro lado, apesar do aumento da receita, a sinistralidade do plano aumentou consideravelmente esse ano. A sinistralidade significa que a pessoa possui o plano médico e de fato acionou esse plano durante o período. Faz sentido, uma vez que estamos passando por um momento de crise sanitária, o uso do plano de saúde se tornou mais intenso e levou a um prejuízo no ano de 2021, acumulado até esse balanço do terceiro trimestre. Como um dos destaques operacionais da empresa, a gente tem esses processos de aquisição de hospitais e operadoras menores de planos de saúde, que tem feito com que a Notre Dame Intermédica tenha tido um crescimento relevante aí no período. Alguns destaques para a gente ter ideia aí dos movimentos gerais da empresa. Na região sul, estão fazendo a integração de Hospital de Maringá para buscar aumentar o número de beneficiários na região. E em Minas, estamos tendo um movimento de expansão da rede. Há um movimento de expansão da rede no Rio de Janeiro, a segunda maior cidade do país, um mercado bastante relevante aí para a empresa explorar. E como comentamos inicialmente, houve um aumento de 18% das receitas em 2021 em relação a 2020. O número de beneficiários cresceu 14% no período. Tivemos um grande destaque de crescimento das receitas de serviços hospitalares, puxado principalmente pela aquisição desses novos hospitais. A evolução dos beneficiários do plano de saúde foi puxada principalmente pelas aquisições feitas pela empresa, como podemos ver nesse gráfico de baixo, sendo bastante relevante aí no resultado geral. A sinistralidade, ou seja, como comentamos, o uso de fato do plano de saúde pelo cliente aumentou significativamente de 2020 para 2021. Ele está em um patamar que não percebemos aí nesse histórico que a empresa traz, praticamente um recorde aí nos últimos anos. Com a situação da pandemia, as internações aumentaram significativamente na rede hospitalar, impactando os gastos dos planos para cobrir essas internações. Na linha laranja do gráfico, temos a média de internados por trimestre. Felizmente, o terceiro trimestre apresentou um número bem menor, reflexo da redução dos números de casos da pandemia. O impacto que a gente já percebeu no EBITDA, uma queda de 67% do valor, mesmo com a receita crescente,
não foi suficiente para se contrapor ao aumento de gastos das empresas. Com isso, o lucro líquido saiu do campo positivo e entrou no campo do prejuízo em 2021. A próxima empresa, uma fabricante de medicamentos, a Iperafarma, que tem dentro do seu leque de produtos diversos produtos aí muito conhecidos do público em geral. E a gente vai olhar um pouco agora o resultado do terceiro trimestre da empresa. Começando entrar um pouco mais nos detalhes da empresa em si, dos seus produtos, temos uma lista das marcas comerciais dos produtos da Hypera. Ela tem 18 marcas classificadas por ela mesma como Power Brands, que são marcas amplamente conhecidas do mercado. De fato, acho difícil ter alguém que nunca tenha usado pelo menos um desses produtos da empresa. Em um segundo grupo, temos marcas também conhecidas, mas com menor dominância de mercado. Esta eu entendo ser a principal força da empresa. Uma simples volta em uma farmácia já permite que você veja a gama de produtos e marcas que são produzidos pela Hypera, em um mercado já estabelecido. Uma informação geral, também de conhecimento de todos, é que estamos com a população do Brasil envelhecendo. Isso é reflexo do aumento geral da expectativa de vida, fruto do maior acesso a produtos e tecnologias, principalmente na área médica, e também a taxa de natalidade menor do que já foi no passado. A parcela da população acima de 60 anos será quase um terço da população em 2060. Algo que também é bastante intuitivo é que o gasto com saúde das pessoas de maior idade é maior do que as faixas etárias mais baixas. Chega a ser, inclusive, 4 vezes mais uma pessoa acima de 60 para uma abaixo de 30 anos. Parece um raciocínio bastante intuitivo e lógico. Outra informação importante sobre o mercado onde a empresa está inserida é que o Brasil é o maior mercado farmacêutico da América Latina, respondendo por 46% do total. O crescimento estimado para o mercado dentro dos emergentes só faz o Brasil perder para a Rússia. Também é um ponto bastante relevante. A Hypera tem atuado no sentido de adquirir diversas marcas de produtos, ganhando cada vez mais relevância no mercado. Na área de saúde do consumidor, a empresa possui 20% de market share, sendo a líder na área. Em genéricos, a empresa é a segunda em vendas e nos produtos que precisam prescrição médica, a empresa ocupa a terceira posição. Combinando os três mercados, temos uma empresa líder de vendas nessa área de medicamentos em geral. As 18 Power Brands da empresa estão em todas as três áreas, ajudando a manter as vendas nos patamares que a gente já citou. Essas 18 marcas respondem por 46% da receita líquida da empresa. A empresa também possui um centro de inovação, o Inova, que foca em genéricos e fitoterápicos, além de aquisições e associações. Já a Bionovis é uma rede de investimentos mais longa com foco em biotecnologia. Detalhando os investimentos em CAPEX da empresa, vemos que a partir de 2019 tem um crescimento exponencial em novas tecnologias e desenvolvimento. Também há uma estimativa de crescimento da produção industrial. Uma visão de crescimento orgânico das vendas da empresa nos últimos trimestres, o percentual de crescimento foi maior que a média do mercado, 1,4% acima. A empresa segue crescendo sua gama de produtos e nessa imagem temos uma visão apresentada pela empresa do que foi lançado apenas no terceiro trimestre de 2021. Sobre os resultados do terceiro trimestre de 2021, a empresa apresentou um crescimento em relação ao ano de 2020 de 50% em sua receita, fazendo com que o lucro líquido cresça 33%, chegando a 464 milhões de reais.
E agora vamos para o ramo aeronáutico, uma empresa bem conhecida de todos, a Embraer, inclusive ela tem estado na mídia recentemente aí, principalmente com as suas expectativas de futuro bem sólidos e também uma das empresas que mais se valorizou aí ao longo do ano de 2021. Depois dos impactos da crise, principalmente sobre a indústria da aviação, a empresa tem recuperado pedidos ao longo do ano de 2021 e alcançando agora o patamar de backlog que estava aí em 2019, antes da crise do corona. Em termos de entregas, como comentado antes, houve melhora na entrega dos 9 meses do ano em relação ao ano anterior, 2020, como era de se esperar. E a empresa projeta uma entrega bem maior no último trimestre do ano, como aconteceu também em 2020. Em termos de receita líquida, houve aumento em relação aos valores de um ano antes, com crescimento de 50% nos 9 primeiros meses do ano em relação a um ano atrás. Nos dados trimestre a trimestre, agora em reais, chama atenção a queda da receita do segmento de aviação comercial em relação ao trimestre anterior, como podemos ver nessa tabela. As despesas SGA, Selling General Administrative, ou seja, vendas gerais e administrativas, apesar de ter aumentado em relação aos trimestres anteriores, apresenta uma queda se compararmos com o início da pandemia. A maior redução foi na área das vendas, como podemos observar. Em termos de EBITDA ajustado, houve redução em relação ao resultado do segundo trimestre, mas mesmo assim, no ano de 2021, o valor é bem maior do que o que foi reportado no ano de 2020 para os 9 primeiros meses. E por fim, o resultado líquido ajustado no terceiro trimestre ficou ainda no campo negativo, mas mesmo assim foi um resultado bem melhor do que o reportado no terceiro trimestre de 2020. De fato, apontando para uma melhora significativa em relação ao auge da crise do Covid. O investidor de Embraer deve ficar atento aos reflexos desta nova variante e os números de casos que estão aparecendo nos Estados Unidos e Europa. Isso pode afetar os resultados das empresas aéreas e, consequentemente, as decisões de modernização da frota de avião, atingindo assim a Embraer. Em termos de investimentos, a empresa está retomando gradativamente os valores investidos, especialmente na área de pesquisa e desenvolvimento, uma área crucial para esse tipo de empresa. O fluxo de caixa livre da empresa ficou positivo pelo segundo trimestre seguido. De acordo com as previsões de entregas, é esperado que o quarto trimestre do ano também feche no campo positivo. E por fim, dentro da apresentação de resultados da Embraer, tivemos a atualização da projeção de fluxo de caixa livre positivo para o final do ano. As demais estimativas permaneceram inalteradas. E vamos falar agora de uma área que foi muito atingida pela pandemia, restrições de voo e de aglomeração de pessoas. As empresas aéreas no mundo todo sofreram bastante com essas restrições, né? E vamos ver aí como se comportou o resultado do terceiro trimestre da Gol. Vamos falar um pouco sobre a visão da Gol sobre a perspectiva econômica do país. A, a empresa está apostando num crescimento da taxa Selic até 2022, com uma diminuição dessa taxa daí para frente, com a inflação e o dólar voltando aos patamares mais normais ali do que aconteceram no momento. O preço do petróleo, apesar do patamar em torno de US$ 80, é esperado uma redução para US$ 60 até 2026. São somente expectativas que a empresa está, evidente, usando no seu planejamento. Em termos de número de fatalidades de Covid por dia, a empresa prevê uma queda dos números até o final do ano, em patamares bem baixos, o que parece ser bem sensato pelo que a gente tem observado no país no momento. Mas o que preocupa, e a gente pode ver pelo gráfico acima, é o aumento de número de casos nos países europeus. Mesmo vacinados, pode ser um ponto de atenção para o Brasil aí, caso essa onda chegue até o país.
As estimativas de vendas e de números de voo, mesmo com a redução dos casos de Covid, me parecem um pouco otimistas aí até o final do ano. Vamos ver se de fato vai acontecer esse movimento que a Gol prevê. E agora umas estimativas da empresa para o final de 2021. O PIB do país crescendo 2,6%, uma receita operacional líquida da empresa de 2,6 bilhões de reais e a relação dívida por EBITDA em 5,2. Ainda assim, um patamar bastante elevado. No terceiro trimestre, a empresa retornou para todos os mercados domésticos onde atuava antes da pandemia, chegando a 84% da malha aérea que era atendida antes da pandemia. Para o último trimestre do ano, a empresa pretende retomar a malha internacional regional, pelo menos, crescendo assim o indicador ASK, que são os assentos quilômetros disponíveis, mas ainda assim ficaria em 28% menor do que estava disponível no quarto trimestre de 2019. Os destaques da empresa, comparando agora os dados com a Azul, aliás, se você quiser ver um vídeo da Azul, veja em nosso canal. Em termos de venda bruta, a Azul foi ligeiramente maior do que a Gol. A pequena diferença até, 2,7 contra 2,5 bilhões. O ASK, que é o assento quilômetro disponível, acabou sendo maior na Azul do que na Gol, indicando maior número de voos e explicando as vendas ligeiramente maior. O RPK, que é a receita por passageiro quilômetro, foi maior na Azul do que na Gol. A Gol, no entanto, conseguiu uma taxa de ocupação maior que a Azul por uma pequena diferença. E o RASK, que é a receita por assento quilômetro disponível, e o CASK, que é o custo por assento quilômetro disponível. A Gol apresenta valores bem menores desse indicador, uma vez que é uma empresa low cost, mas a diferença de receita e o custo da Gol está maior do que a Azul, indicando uma folga, né, maior para a empresa em cada assento oferecido. Ou seja, né, se a gente pegar essa diferença do RASK e do CASK, no caso da Gol, essa diferença é maior, ou seja, para cada assento disponível na Gol, a empresa consegue fazer um valor de centavos maior do que a Azul. E, de certa forma, acaba indicando que a Azul está com os custos mais pressionados e tem focado num pouco diferente, né, da Gol, focado um pouco mais aí na qualidade e no maior nível de entretenimento a bordo. Os últimos números macros, né, da empresa Gol, a geração líquida de caixa da empresa ficou em 2 milhões de reais por dia e também está com um valor importante em caixa. Ainda mais chegando aí nesse momento final aí da pandemia, né, que a gente deve ter o término aí, esperamos em breve, né? Um pouco mais de dados operacionais da empresa, comparando os 9 meses de 2020 com os 9 meses de 2021. Em termos de voo doméstico, já que voos internacionais não foram retomados ainda na Gol, né, houve um aumento de 18% na receita por passageiro e também quase 17% no, nos assentos quilômetros disponíveis. Esses são bons indicativos de que, de fato, houve um melhor cenário esse ano em relação ao ano anterior. Já os dados financeiros dos 9 meses, a gente tem um aumento de 23% quase no custo por assento. Isso se deve a um aumento de quase 23% no preço do litro do combustível em reais. Esse é um dado para lembrar que o quanto que a variação desse insumo pode afetar o custo aí de uma empresa aérea. Comparando os dados financeiros da empresa, em 2020 a gente teve um item muito relevante de variação cambial, apontado ali no gráfico, que neste ano não foi tão alto assim.
Com isso, o prejuízo por ação apontado pela empresa no ano de 2021 acabou sendo maior ainda do que o ano de 2020, por conta especialmente aí dessa variação. Agora, eu considero, acho que o mais polêmico em relação à Gol. A empresa apresentou uma proposta de aceleração da troca de sua frota de aeronaves, hoje composta aí, em sua maioria pelo 737NG, que é o New Generation, para o 737 MAX. A princípio, a troca da frota por uma aeronave que economiza, segundo alguns sites apontam, cerca de 14% de combustível, não é uma má notícia. No entanto, acho que o maior questionamento que fica ali fica por conta da aeronave escolhida pela empresa. O 737 MAX ele foi um grande lançamento da Boeing, mas em 2018 já começaram a aparecer os problemas. Um avião caiu na Indonésia e logo em seguida, em 2019, a gente teve uma queda de um segundo avião desse mesmo modelo, pouco antes aí da pandemia, né, da Etiópia. Os voos foram suspensos no mundo todo, considerando que os dois acidentes tinham características assustadoramente similares, né? Ambas aeronaves começaram a ter variações de altitude cada vez maiores antes de cair, né, e que levou à fatalidade de todos os seus ocupantes. Essa suspensão dos voos demorou 20 meses. Nesse momento, já estávamos com a pandemia ocorrendo, quando a FAA, que é a agência americana, né, aprovou o avião para voar novamente e retomar a venda dos modelos da Boeing. E a essa altura também foi um dado importante para a Boeing, que já estava aí amargando aí os efeitos da pandemia. E apesar da gente ter a aprovação das agências reguladoras e tudo, foram reportados agora problemas, já em 2021, de ordem elétrica no avião, ameaçando até uma nova parada de toda a frota. 16 companhias foram informadas pela Boeing, né, desses problemas envolvendo o avião. Mas o que eu considero importante ser falado aqui é o risco para o investimento. Se por qualquer motivo outro avião desse vier a ter algum problema, incidente sério ou mesmo até acidente, a desconfiança em relação à aeronave irá aumentar mais ainda. E aí a Gol ela vai correr um risco muito grande de ter uma parte maior ainda da sua frota no chão novamente, até que se solucione o problema. Exemplo do que aconteceu ali, que ficaram 20 meses de avião parado. A Gol, ao meu ver, ao acelerar essa migração, especificamente para esse tipo de aeronave, está assumindo um risco de ter um impacto ainda maior com qualquer eventualidade desse tipo. Sem contar o próprio dano para a imagem da empresa, já que os clientes podem começar a se questionar e optar por outras empresas que não possuem essa aeronave na frota. Lembrando que a única empresa aérea que possui o 737 MAX na frota atualmente é a Gol. Enfim, me parece que a empresa está assumindo um risco maior ao insistir nessa troca. E só para complementar, né, os modelos NG do 737 não apresentaram um histórico tão controverso assim. Um outro comentário é no sentido da aquisição da participação minoritária do Smiles, que deve gerar alguma receita adicional para a Gol. O número de clientes do Smiles segue crescendo, e no terceiro trimestre de 21, houve um maior número de resgate de milhas desde que começou a pandemia, um sinal já que estamos buscando um retorno aí à condição anterior. Por fim, vemos o efeito do RASK, é a receita por assento quilômetro disponível, de 26,31. Se considerar o PRASK líquido, a receita líquida por assento quilômetro disponível, fechando em 24,28. O custo está em 21,66 por assento quilômetro disponível. Mas vale observar, segundo o gráfico logo em cima, que o combustível representa quase 50% desse valor.
em 9,32 e cresceu 44% no último ano. Portanto, o preço do petróleo deve pressionar cada vez mais o resultado das empresas aéreas, especialmente a Gol. Com isso, o EBITDA do terceiro trimestre de 21 ficou aí na ordem de 2 bilhões de reais. Um gráfico do PRASK, vemos que antes da pandemia, no último trimestre de 2019, esse valor chegou a 27 centavos. Mas, de fato, com a pressão do preço do combustível, inflação de outros custos também, e também a falta de um crescimento significativo pós-pandemia, devem continuar pressionando a empresa. Um modo resumido dos resultados do terceiro trimestre de 21, a gente observa o impacto de todas as parcelas de custos, especialmente o custo de combustível e variações cambiais, que levaram o lucro da empresa para o campo negativo nesse trimestre. Acho válido também comentarmos sobre o impacto da pandemia sobre esse tipo de empresa. Vemos aqui como a posição de caixa da companhia se reduziu pela metade logo no início da pandemia. E agora, em 21, com as consequências da pandemia já mais claras, tivemos um salto no indicador dívida líquida por EBITDA, fazendo com que ficasse em um patamar não antes praticado. Agora vamos falar um pouco do varejo. É uma empresa aí que tem o seu fã-clube dedicado praticamente, né? Mais fato que foi uma das empresas que mais se desvalorizou aí em 2021. E vamos ver aí no final, ali no comparativo, como é que estão os indicadores dessa empresa com outras empresas aí quando se faz a seleção para investir, o Magazine Luiza. Começamos então colocando as vendas totais da empresa. As vendas online deixaram de representar 31% em 2017 para chegar a 72% do valor das vendas totais em 2021. Em termos de vendas totais, a pandemia ajudou a aumentar o volume, principalmente no online, uma vez que a empresa conseguiu capturar a venda de outras empresas que não estavam tão preparadas para o ambiente digital. O valor total de vendas entre 2020 e 2021 cresceu 12%, mas se a gente considerar aí cerca de 10% de inflação, em termos de aumento de volume de vendas mesmo, o crescimento não foi tão significativo assim. Um detalhe mais claro do gráfico anterior é a queda de 8% no valor de vendas físicas, das lojas físicas, mesmo comparando com 2020, um ano que já teve o efeito da pandemia. Parece que houve uma preferência do consumidor por usar os canais digitais, tão úteis durante todo esse período de restrições. Abrindo agora o total de vendas online, que no terceiro TRI de 21 chegou a 10 bilhões de reais, vemos o crescimento do que ele chama aqui de 3P, que é a venda de produtos de terceiros no marketplace, onde a entrega do produto, inclusive, é feita pelo terceiro. O crescimento do 3P foi muito maior do que 1P, que é a venda dos produtos e entrega pela própria Magalu. Na entrega de 1P, a empresa segue investindo em usar a rede de lojas para agilizar a entrega ao consumidor, disponibilizando a entrega em 1 hora em diversos locais do país. Esse é um diferencial positivo para fazer frente aos concorrentes, como o Mercado Livre e a Amazon, que também possuem entregas em prazos tão curtos assim. Além do uso da estrutura das próprias lojas, a empresa está investindo em logística, de forma a melhorar a sua malha. Falando um pouco mais da fintech da Magalu, ela atingiu um TPV, Total Payment Volume, ou volume total de pagamentos, de 18 bilhões de reais. Isso inclui também o sistema de maquininhas, sendo mais uma concorrência para empresas como a Cielo, Stone e GetNet. Além do sistema de adquirência, foram criados mais de 4 milhões de contas digitais, com emissão de mais de 6 milhões de cartões de crédito. Vendo a evolução dessas transações, vemos o crescimento da área de cartão de crédito. Contas digitais em um ritmo menor e aparecem já no terceiro trimestre deste ano os serviços bancários da Magalu. Essa é a grande novidade do período.
Esta é a evolução dos 6,6 milhões de cartões emitidos, e vemos que o uso do cartão Luizacred tem sido muito maior fora das lojas da Magalu, com um crescimento de 40% em um ano. Um ponto positivo é a diminuição da inadimplência, fechando os 9 meses de 21 com um lucro 10% maior do que o mesmo período no ano anterior. E fechando com os principais destaques financeiros apresentados pela empresa, o lucro líquido ficou em 144 milhões no trimestre, o que não é um resultado impressionante para o período, já que a empresa já registrou valores melhores. Vamos falar um pouco agora do setor educacional, uma empresa também que apresentou quedas significativas aí durante a evolução da pandemia, e vamos ver aí como é que foram os indicadores e os resultados da empresa no terceiro trimestre de 21. Com vocês, a Cogna. Vamos começar a falar agora dos dados financeiros da empresa. Vamos dar foco na comparação dos 9 primeiros meses do ano atual com o ano anterior. Houve uma queda significativa de 12% na receita líquida da empresa, mas, mesmo assim, o EBITDA recorrente se recuperou, puxado pela melhora da inadimplência e menores custos. E o EBITDA aumentou cerca de 18%. Mas, mesmo assim, a empresa ainda registra um prejuízo no período, bem menor que no ano anterior, mas ainda assim um prejuízo. O detalhe dessa condição está no quadro resume. Houve crescimento, principalmente na modalidade de ensino à distância, que fez com que a perda de receita da empresa não fosse tão grande. Alguns destaques operacionais apontados pela empresa, vale o comentário sobre o alongamento da dívida da empresa. Crescimento de 37% da captação no ciclo para o segundo semestre de 2021 na Croton. E dessa forma, a base de alunos de graduação cresceu cerca de 7,8%. Abrindo um pouco por área da empresa, na Croton, como comentamos, houve aumento da captação e destaque para a área de ensino à distância, que apresentou aumento 2 vezes maior do que no ensino presencial. A adimplência tem melhorado também. Na Vasta, vale o destaque para o processo de compra do sistema Eleva, concluindo 5 aquisições em 12 meses pela empresa. O prazo médio da dívida da Cogna sumiu de 22 para 28 meses. Houve a estabilização também do sistema SAP para integrar os processos de cada uma das áreas da empresa. Apesar da queda da receita, verificada tanto no trimestre quanto nos 9 meses acumulados do ano, a empresa projeta uma trajetória de crescimento para 2022. E mesmo com essa queda da receita, houve aumento de margem da empresa, fazendo com que a EBITDA tenha aumentado na comparação dos períodos. E a empresa mantém as boas perspectivas para o quarto trimestre do ano. A geração de caixa operacional da empresa apresentou crescimento também em relação ao ano anterior, mas como mostramos na tabela anterior, a empresa segue registrando prejuízo no período. Aqui temos uma visão da participação de cada rede da empresa na receita líquida. Vemos que mais da metade da receita e, consequentemente, do EBITDA recorrente vem da rede Croton. A rede Vasta segue como plano de crescimento para a empresa, mas ainda segue dando EBITDA negativo. E, por fim, a última empresa a ser apresentada aqui, a Suzano, da área de papel e celulose, uma empresa já estruturada, né, antiga. E vamos ver aí como é que evoluíram seus resultados no terceiro trimestre. Vamos falar um pouco agora dos resultados registrados pela empresa no terceiro trimestre de 21. A empresa aumentou ligeiramente a produção de papel e celulose em relação ao terceiro tri do ano passado. Lembrando que a pandemia fez com que houvesse um aumento significativo de demanda por papel, especialmente para as embalagens dos produtos entregues aí pela compras via internet. Já o EBITDA cresceu muito mais, cerca de 65%, sendo um resultado bastante expressivo para a empresa. Com esse resultado, a empresa conseguiu reduzir bastante também a sua alavancagem. Esse resultado impressionante se deve principalmente devido ao aumento do preço da celulose no mercado internacional
Que a título de exemplo, no mercado europeu, o preço saltou cerca de 60% em dólares. Com a depreciação do real também houve um impulsionamento desses lucros. Nesse gráfico, vemos a evolução de cerca de 6% do volume de vendas de papel da empresa. E temos o reflexo da variação do preço, né, o preço médio de venda da empresa. Dessa forma, impactando fortemente o EBITDA. Já no campo da celulose, o efeito foi o mesmo, um crescimento em torno de 6% das vendas e um forte impacto do preço médio de venda da empresa. Pelo lado do custo da empresa, temos um efeito da alta das commodities pressionando o custo, o impacto de R$ 71 por tonelada em comparação ao que a gente tinha um ano atrás. E se olharmos só em comparação ao segundo trimestre de 2021, o efeito é de R$ 32 por tonelada, o que reflete essa escalada de preços que a gente teve recentemente nas commodities. Em termos de investimentos da empresa, temos um valor bastante relevante de CAPEX a ser executado nos últimos 3 meses do ano para cumprir o valor estimado para 2021. Mas a empresa ainda mantém como possível essa execução. Bom, a gente viu rapidamente ali os resultados dessas 19 empresas, né? Mas aí fica a recomendação. O que a gente vai fazer agora com essas 19 empresas? Como é que a gente poderia selecionar a melhor empresa para fazer o seu investimento? A gente tem várias áreas ali bem diversas, né? Então, a gente vai começar a olhar um pouco os números agora de cada empresa, os números atualizados. Nessa tabela, nas primeiras 10 empresas ali selecionadas, a gente tem ali o valor de mercado de cada empresa. Um exemplo, né, o Santander é um gigante, né? As empresas do setor elétrico também têm valor de mercado bem relevante. A gente está usando ali o CAGR de receita em 5 anos, ou seja, né, quanto por ano, né, a receita de cada empresa aumentou durante 5 anos, que é uma considerar que a gente está no momento final de pandemia, né, que várias empresas tiveram prejuízo. É um indicador interessante de se avaliar. A gente vai olhar dívida líquida por EBITDA, ou seja, ver se eu tenho alguma empresa aí que esteja muito endividada. Já salta aos olhos o número da Oi, né? A gente vai ver dividend yield, ou seja, dessas empresas, como é que foram os pagamentos de dividendo, e uma relação de preço por lucro, para a gente ver se a empresa está muito sobrevalorizada ou não. Selecionando aqui primeiro o crescimento da receita ao longo de 5 anos, a gente tem aqui 3 casos de empresas com esse valor negativo, ou seja, a receita caiu ao longo desses anos. Então, como a gente tem várias aí com valores positivos até interessantes, fica um primeiro critério de exclusão, né? A seguir, a gente vai olhar dividend yield, então, um dividend yield muito baixo, né, menos que 1%, ou até inexistentes, também a gente vai excluir no nosso filtro. E relações preço por lucro negativo, que basicamente significam que nos últimos 12 meses a empresa não teve lucro, teve prejuízo, né? A gente também vai excluir essas empresas. Okay? Na tabela seguinte, continuando com a lista, né, das demais empresas, aí um exemplo, né, outra gigante, né, Ambev, né, a gente vê o valor de mercado dela é impressionante também, né. A gente filtrando ali o crescimento da receita negativo, no caso da Cogna deu zero, então também vai ser excluída. O dividend yield zero ou muito pequeno, e aí nesse critério, por exemplo, a gente já exclui o Notre Dame Intermédica e a própria Magazine Luiza, que ela tem pagado, né, nesse ano pagou baixo, pouco dividendo. E a gente comparando agora a relação preço por lucro negativo, também temos 4 empresas aí com essa relação, né, e que permite a exclusão. No final, a gente ficou com 7 finalistas, né? São 7 empresas
áreas distintas, né? A gente tem 4 áreas representadas: energia elétrica, saneamento, alimentação e saúde. E agora vamos elencar aqui os campeões em cada categoria, em cada indicador, para a gente buscar ali os melhores resultados ali, os que podem fornecer melhores resultados para a gente em um investimento, né? Olhando o crescimento da receita, a gente tem a campeã Transmissão Paulista, cresceu 23% ao ano, seguidas da Taesa e logo atrás aqui a JBS. Então essas duas do ramo elétrico, ramo de transmissão de energia principalmente, e a JBS com um crescimento impressionante também, né, no ramo de proteína animal. A relação dívida por EBITDA, a gente tem a Ambev com dívida negativa, ou seja, dívida líquida, né? Ela tem mais caixa do que a dívida bruta que ela apresenta. Aí seguido por CEMIG e Transmissão Paulista aparecendo também entre as 3 primeiras, né? É um resultado importante. Dividend yield, aí é só distribuir para o setor de energia elétrica, que pagou altos dividendos esse ano, né? Então a gente tem aí a primeira Transmissão Paulista, seguida da Taesa e depois da CEMIG. Então o setor elétrico consolidou bem esse resultado aqui nesse indicador. E a relação preço por lucro, a gente tem a Transmissão Paulista, que em relação ao seu lucro ela está bem descontada, né, 4,3, seguida da Taesa e depois da JBS novamente aparecendo aí, né? Então a gente ficou aí com as medalhistas, principalmente do setor elétrico, e depois no setor de alimentação a gente teve a Ambev e a JBS aparecendo aí. E no final, montando o nosso ranking aqui, a campeã de todas, ou seja, que apresenta nesse momento, né, no fechamento aqui do ano, os melhores indicadores ali, mais interessantes, né? É evidente que outras questões precisam ser avaliadas da empresa, né? Não é uma recomendação de compra, né? É, então, fica uma dica interessante ali para estudo, né? Seguido da Taesa. Taesa foi a segunda colocada, em terceira a CEMIG. Ou seja, a gente teve basicamente um pódio aí na área de energia elétrica. Lembrando que é importante diversificar também, né? Se você já tem uma carteira montada aí com várias participações de energia elétrica, talvez não seja interessante esse ranking. E uma quarta colocada ali com uma posição honrosa, né? Fica a JBS, né, que tem indicadores interessantes no momento, pagou bons dividendos esse ano, então nos parece ser uma empresa interessante a ser estudada também. E esta foi a nossa retrospectiva do canal. A gente tentou fazer o mais curto possível, focando principalmente nos resultados, mas entendemos que o vídeo ficou um pouco longo, né? Mas, enfim, espero que seja de proveito essa tabela ali, esses indicadores, principalmente dos finalistas, para eventuais estudos ali em investimentos. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like e se inscreva em nosso canal.